onde a gente, retomando os propósitos do Vem, né? Onde a gente está aqui para um programa mental e espiritual e melhorar as nossas energias. Então, a partir do momento que vocês estão aqui dentro, assumiram esse compromisso consigo mesmos de estarem aqui, vocês estão sendo ajudados, recebendo energia vibracionalmente. Quando dormem, quando estão se dispondo, principalmente no momento onde vocês estão se dispondo, olharem para os seus exercícios, pensarem sobre as suas vidas, levarem realmente a sério aquilo que a gente está se propondo aqui, não com o programa em si, mas consigo mesmos em primeiro lugar. Eu vou falar bastante disso hoje. Então, como a pedidos, eu vou fazer uma leitura de inconsciente coletivo mais aprofundada aqui de vocês, e dependendo do que vier ali, a gente vai prosseguir para um lado para o outro, que eu sempre tenho o plano B, que é aquilo que precisa ser dito de acordo com os feedbacks de vocês, e o plano A sempre é a energia que está aqui com a gente, é o Viver Cores, nossos empreendedores e toda essa egrégora que auxilia puxar vocês para frente, para cima aí. Então, gente, nesse momento, simplesmente fechem os olhos um pouquinho, enquanto eu vou fazendo essa leitura aqui para vocês. Fechem os olhos, coloquem os pés no chão, respirem profundamente, se conectem consigo mesmos, com a sua alma, independente do que esteja acontecendo no dia, nos contextos. Vão simplesmente se ligando a si mesmos, ao seu coração, e pedindo inspiração dos seus amparadores e dos amparadores aqui do programa, do Vem, enquanto vocês vão me ouvindo e vão se sintonizando com imagens, intuições, inspirações, enquanto se permitem estarem aqui nesse momento que vocês se comprometem e se dispõem agora a ouvirem, pensarem, sentirem o que precisa ser ouvido, sentido, pensado, visto, em imagens interiores, sensações. Então, procura abrir uma bolha de energia ao teu redor, com a consciência, lembrando que esse é o teu espaço sagrado. Lembrando que esse é o teu espaço de energia, do tamanho de mais ou menos 2 braços estendidos, aonde ali é o teu universo, teu primeiro universo, como adulto, autônomo, onde estão tuas escolhas, tuas intuições, tua conexão com os teus guias. E onde, nesse momento, vão imaginando uma luz dourada, visualizando uma luz dourada na região da barriga, resplandecendo como se fosse uma estrela, um sol, irradiando para todo o ambiente onde vocês estão e firmando a sua consciência nesse centro de energia, que é o próprio poder pessoal, sentindo a sua barriga, seu abdômen, com firmeza, e sentindo esse como sendo o centro do seu poder pessoal, irradiando essa energia para o ambiente onde vocês estão, para as pessoas que vocês gostam, mas principalmente se sentirem irradiando e não só absorvendo energias, densidades. E sentindo nesse momento que desde o momento que vocês vieram para essa vida, esse caminho é para ser uma verdadeira festa. É para ser aproveitado um dia de cada vez. Novinho em folha, todo dia que nasce, como uma grande possibilidade de fazer os resgates que precisam ser feitos. De dar conta de tudo aquilo que está no caminho de vocês, porque vocês têm capacidade. E de conseguir também filtrar tudo aquilo que está em excesso. Permitindo com que nesse momento, essa bolha de energia seja o seu escudo, a sua proteção, o seu espaço de dignidade pessoal. E com essa consciência, sentindo essa energia dourada, vindo para os seus olhos, para a sua mente, para o seu esclarecimento e conexão com essa guia espiritual. Aos pouquinhos, cada um no seu tempo, sintonizando com os colegas do grupo, os ao vivo, ou as pessoas que não puderam assistir ao vivo também, com essa egrégora espiritual se sentindo protegidos, amparados e acompanhados por pessoas que confiam no poder da intuição e que nesse momento se unem em energia para alcançarem um poder superior e darem conta do seu caminho.
E nessa sensação de poder pessoal, de brilho nos olhos, de retomar o seu espaço sagrado, sua conexão com seus guias, cada um no seu tempo vai abrindo seus olhos. Respirando fundo, coluna bem ereta e retomando contato aqui comigo. Coisa boa, gente. Então, pessoal, a mensagem de vocês no inconsciente coletivo, ela fala inclusive sobre o plano B, sobre as coisas que eu já ia falar anteriormente, sobre o que eu vi nas fichinhas de vocês. Esse momento de maio que passou, vocês tinham como mensagem do inconsciente coletivo do que eu tirei lá no início do ano, né? Que atuou durante todo maio e estamos encerrando esse ciclo energético agora. Onde vocês tinham o seguinte mantra que estava lá no calendário. Meus pensamentos e palavras direcionam a minha vida e formam experiências que eu viverei amanhã e ao longo do meu ano. Isso vale para sempre na nossa vida, sempre são mensagens atemporais. Mas nesse mês de maio, especialmente, esse foco estava atuando entre vocês. E o que é imprescindível entender agora? Quase entrando no segundo semestre. Que realmente existe uma lógica de vida, onde tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, deixa de fazer por nós mesmos, pelas nossas relações, pelo nosso caminho, nossa vida, realmente formatam as experiências que a gente está vivendo agora. Ou seja, pensem aí no ano, né, lá de janeiro ou dezembro, quem fez o Vem lá desde dezembro até agora, como é que os acontecimentos foram vindo, as situações para vocês darem conta, as projetadas, as inesperadas, e como é que vocês foram usando a intuição, usando a voz interior, usando o diálogo interno, os recursos do Vem, como é que vocês foram lidando com isso para chegarem até aqui. E percebam tudo que está nesse exato momento aqui agora, 27 de maio de 2021. Questões a resolver, desafios, questões com pessoas, dúvidas, caminhos a tomar, certezas de coisas que vocês já decidiram e definiram para o seu caminho ao longo do próximo semestre, talvez decisões que vão reverberar pela vida inteira, e vão percebendo o poder que vocês têm de fazer essas escolhas e tomar essas decisões todos os dias. Lembrando, todo dia é dia de encerrar pequenos ciclos. Vocês já estão entendendo a lógica do Vem. Sei que tem gente que está aqui desde a primeira edição lá, inclusive, e já sabe fazer isso com o pé nas costas. Mesmo para quem está chegando agora, vamos começar a compreender. Todo dia também é um fechar de ciclos, filtrar coisas que não servem mais ou que não podem estar dentro da nossa bolha, nos abrir para ciclos novos e sempre seguir a intuição e tomando as nossas decisões daquilo que a gente quer. Afinal de contas, a vida é aqui agora. E lembrar sempre daqueles degraus que eu mostro lá nas aulas do Vem. Entre o conseguir fazer e estou feliz com isso e realizado, seja vencer um desafio interno, uma questão emocional, psicológica com alguém, e aquele de não vou fazer, existe uma escada, onde a gente começa a subir um primeiro degrau como? Com intenção do que eu realmente quero sentir. Nem sempre a vida vai trazer exatamente aquilo que a gente estava desejando na forma, mas sempre vai trazer o que a gente estava desejando e sabendo que precisava acessar na vibração, nas nossas intenções, e a vida vai se configurando a partir disso. É ali que a gente começa realmente a pegar o nosso leme e tomar as melhores decisões. Então, agora para julho, antes de eu passar a mensagem mais profundamente, que guie os pensamentos de vocês ao longo de todo esse encontro e ao longo de todo o mês seguinte. Para junho, faço o que for preciso para manter a minha consciência limpa e sintonizada aos meus... Desculpa, isso aqui é de julho, gente, a mensagem de junho. Esquece que eu falei antes. Já adiantando, né? Abrindo uma janelinha para julho lá. Junho. Mereço melhorias em minha vida, que iniciam ao cuidar do meu mundo interior e de como eu percebo a mim mesmo. Coincidência ou não, claro que não é coincidência, essa mensagem foi tirada vibracionalmente para esse mês, lá no ano passado. Os feedbacks de vocês esse mês me trouxeram para os desafios de junho exatamente a noção desse padrão que vocês vão precisar girar. Já entendendo fechamentos e aberturas de ciclos, autopesquisa, as intenções, os degraus, os projetos e aprendendo na tentativa e erro, dessa forma, né, desse
programa mental e espiritual de seguir o fluxo sem deixar a peteca cair, vocês precisam, nesse momento, lembrar absolutamente do poder interior, de como vocês percebem a si mesmos e voltar alguns passos, que é o quê? Né? Tem todas essas coisas aqui ao redor da minha bolha de energia. Meus desafios, minhas crises existenciais, minhas dúvidas, meus conflitos internos. Mas aqui, nesse momento, eu volto para mim mesma e eu me lembro. Tudo começa desse passo que eu dou para trás, aonde eu me coloco me conectando comigo mesmo, comigo mesma. E é onde eu volto a perceber as minhas energias e eu volto a lembrar espiritualmente onde é que eu estou me autocorrompendo para que eu possa realmente entender o que é manifestar a alma na matéria. O que é manifestar a alma no meu dia a dia? É buscar cada vez mais a integridade pessoal. E quando a gente fala do mundo interior, isso começa do ponto mais básico e óbvio da face da Terra, que por isso mesmo é um dos mais difíceis, é onde a gente tem que fazer a lição de casa e algumas vezes não faz, que é o quê? Cuidar da nossa integridade física. E no momento de pandemia, a gente exercita aquilo que eu falo, inclusive em treinamentos, quando dava empresas, que é muito importante, se aplica à vida pessoal de cada um. O desafio da liberdade. Todo mundo quer ser livre, todo mundo quer não ter chefe, não ter horário, fazer o que quiser, ter dinheiro para gastar onde bem entender. Mas e na hora que a gente tem toda essa liberdade, independente de você já ter atingido ou não certas metas na vida, como é que você se comporta? Quando ninguém está vendo, quando você pode acordar a hora que quer, quando você não tem ninguém te cobrando, quando é possível qualquer coisa do teu dia, basta você tomar as atitudes e como é que a gente faz quando a gente tem que se responsabilizar por nós mesmos. Por quê, gente? Nessa pandemia, por mais simples que pareça, as pessoas estão se vendo com as suas maiores autocorrupções, que não estão externamente. Quando a gente olha, né, a corrupção, ela é uma coisa só. Ela é o quê? Falar uma coisa e fazer outra. Ela é pensar algo e na hora de agir a gente fazer diferente. Ela é se comprometer com pessoas e assumir contratos lá no passado, casamento, no trabalho, nos colegas, com clientes, com amigos, com irmãos, com parentes, seja lá o que for, assumir combinados e não cumprir. Ou querer, ó, a primeira dificuldade, cascar fora. Ou fingir que aquilo não está existindo na nossa vida e achar que a gente tem toda a liberdade do mundo, que a gente não tem quando vive neste planeta, e nenhum outro. Isso são as nossas conexões invisíveis. A gente tem que ter responsabilidade sobre todos os compromissos que a gente assumiu. E onde a gente começa a assumir isso? Quando a gente percebe a maneira como a gente está se tratando, a maneira como a gente está tratando a nossa saúde física, nosso bem-estar físico, nosso sono, nossa alimentação, nossos exercícios, a maneira como a gente está pensando sobre nós mesmos, e esse é o nosso verdadeiro amor, é o amor próprio. O que eu penso sobre mim ao longo do dia? O que eu penso sobre os desafios que eu tenho, os recursos que eu tenho para resolver? Como é que eu estou me amando? Como é que eu estou, em vez de ficar olhando para o outro e a vida dele, e agora vocês estão percebendo também, né, na pandemia, a quantidade de vazamento de energia que a rede social faz com as pessoas, porque eu fico lá olhando, me inspirando, e muitas vezes, ok, eu poder ir lá trocar energia e ter recursos, mas quantas vezes vocês estão se auto-vampirizando, auto-obsediando, enquanto estão buscando ficar conectados com aquilo tudo que está sendo dito, vendido, mostrado, e que na verdade é o que aparece, né? É a interface, o aplicativo ali, o que vocês veem, de uma série de bastidores que não são mostrados, e não importa se tem que ser mostrado ou não, talvez não tenha, mas é claro que o todo da nossa vida, da nossa própria vida, ninguém enxerga. Quem enxerga somos nós mesmos, e não é na aparência, é aqui, ó, na nossa alma, no nosso coração. E é ali que começa a grande tarefa, pessoal. E por isso isso é um programa mental e espiritual, para vocês se verem nus, se darem conta de onde eu realmente estou errando comigo mesmo, aonde eu estou pisando na bola. E as mensagens que apareceram aqui para vocês são exatamente sobre isso, que são exatamente sobre os feedbacks que vocês deram, que são exatamente o que está aqui no calendário. Então, se sintam conectados no aqui e agora, sentindo que estão no tempo certo, na hora certa, ouvindo as coisas certas e precisando focar naquilo que vocês realmente sentem e já sentiam, mesmo que inconscientemente, em alma,
quando resolveram fazer esse programa aqui, que é prestar atenção nessas melhorias que vocês precisam fazer na vida, mas dando esse passo atrás para cuidar do mundo interior e como vocês estão se auto-percebendo, para então começar realmente a revisar, reprogramar, reformar as promessas que vocês se fizeram, os planos que vocês se propuseram. E aí, nas mensagens de vocês, do inconsciente coletivo do grupo desse momento, falam de quê? De coisas que precisam cair por terra totalmente, né? Quando algo desaba na nossa vida, e tentem não ficar fazendo analogia, será que a Dani está falando dessa situação? Será que é o meu relacionamento? Será que é o meu trabalho? Será que é o meu corpo? Não tentem fazer analogias agora, simplesmente conectem com o coração e deixem esse encontro fermentar no coração de vocês ao longo dos dias também, para que vocês comecem a perceber por que será que eu estou tendo que ouvir isso agora? Por que eu estou aqui nesse momento ouvindo essas coisas? O que a minha alma sabe que ela precisa ouvir, que talvez a minha consciência ainda não tenha se dado conta? Do que na minha vida não está funcionando e eu estou precisando realmente demolir para construir uma casa nova? Porque a gente tem um sistema de energia. E esse sistema de energia não é um problema pontual no relacionamento, no sono, no exercício que eu não faço, meu problema no trabalho, na insatisfação com não sei o que, na sobrecarga. Esses pontinhos, eles certamente são tijolinhos de algo muito mais estrutural, que são os alicerces de vocês. Traduzindo em miúdos, exatamente a energia. A forma como vocês estão cuidando da própria energia. Que ótimos, estão bem em paz e conseguindo fluir nos movimentos da vida com uma certa harmonia e equilíbrio. Mas é claro que a gente vai ter desafios ao longo desses períodos todos que a gente passa, não só na pandemia, mas ao longo da vida. E quando a gente vê que tem alguma coisa que precisa ser mudada, vocês colocaram várias questões aqui no questionário, estou muito conectada a vocês como um todo para falar isso, aparece essa mensagem aqui, está na hora de demolir alguma coisa. Pode não ser a casa inteira, mas talvez seja um cômodo que precisa ser demolido. Talvez seja uma crença, um contrato, um formato de vida, um estilo de rotina, hábitos, pensamentos que eu alimento, pessoas que eu sigo na internet, alguma coisa está muito errada e precisa ser revista para que vocês possam, nesse momento, desde agora, dar esse passo atrás e diz, opa, o que importa aqui sou eu, é meu centro de energia. Então, quando eu assumo, e essa é uma outra grande dica para vocês da leitura de hoje aqui, quando eu assumo o trono, pego o bastão sobre a minha própria vida, eu entendo que a minha vida não tem bolhufas a ver com outro, não tem bolhufas a ver com a internet, não tem bolhufas a ver com quem eu não conheço, não tem bolhufas a ver com as mil coisas que eu fico pensando sobre o que eu vou dizer, fazer no futuro, daqui a pouco, com os demais. Tem a ver comigo. Como é que eu manipulo positivamente a minha alquimia interior nos meus hábitos, na minha rotina, no que eu escolho. Lembrem lá dos vídeos lá gravados do Vem. Eu escolho muitas coisas no meu dia a dia. Talvez eu só não me dê conta. Eu escolho a hora que eu acordo, eu escolho a qualidade com que eu acordo, porque isso depende do como eu escolhi viver o meu dia anterior. Eu escolho o que eu sonho, quem está acompanhando as lives do sonho sabe muito bem disso, porque isso também tem a ver com o que eu alimento na minha vida no dia a dia, e o quanto eu percebo os sinais que o meu inconsciente me dá. Eu escolho o que eu vou comer, eu escolho que horas eu vou dormir, eu escolho o que eu assisto, eu escolho o que eu absorvo do que eu vejo na TV, eu escolho a quem eu atribuo a salvação da minha vida, do país, do planeta, no momento de pandemia, mesmo quando eu sei que ninguém sabe de coisa nenhuma e simplesmente todos somos humanos e estamos no mesmo barco e são tentativas e erros de pessoas, governantes, opinantes de internet, seja lá o que for. Gente, essa queda de quanta coisa que precisa cair em vida, muito provavelmente está relacionada a deixar cair os deuses, deixar cair os heróis, deixar cair alguém que vai salvar. Não vai salvar de nada, de coisa nenhuma, isso nunca existiu. Nós estamos numa vida para viver um caminho que a gente constrói. E tudo depende de quem a gente se inspira e com quem a gente faz laços.
vínculos, seja de forma assinada, ou seja, as pessoas que a gente troca até na internet, estabelece essas pontes aí, de estar alimentando a energia dessas pessoas. O que eu estou ganhando em troca de verdade? Então, comecem a lembrar que o grande mestre da vida de vocês são vocês mesmos. Pode vir o Buda, pode vir o Chico Xavier, pode vir Jesus do lado de vocês para salvar qualquer coisa. Não vai adiantar nada se vocês não tiverem a consciência da maestria interior e pensarem, bom, eu posso absorver conselhos, eu posso absorver dicas, eu posso me informar, eu posso ler, eu posso ver vídeos, eu posso me sentir, eu posso fazer um refúgio interno, eu posso ficar em silêncio e tentar encontrar clareza com os meus guias espirituais, mas nem os guias de vocês sabem o que vocês precisam fazer. Sabia disso? Guias, gente, são pessoas que já viveram na Terra, que gostam muito da gente, que foram amigos que a gente fez em vidas passadas, pessoas que não voltam mais para cá. Alguns ainda voltam porque estão no entre vidas, a gente também faz esse amparo, mas eles são amigos, eles têm uma visão mais ampla das coisas e eles têm uma clareza sobre alguns caminhos que a gente toma, onde eles vão dar ou não. Por isso, quando a gente tem uma sintonia, né, espiritual e a gente está fazendo uma caca muito grande, eles vão lá e puxam e digam, nossa, isso aqui já foi longe demais, né? Dá um jeito de voltar, pelo amor de Deus. Quem nunca sentiu isso, né? E aí eles vão alertando pelo caminho onde a gente não pode enfiar tanto pé na jaca. Mas eles não sabem, eles não têm dimensão dos nossos sentimentos. Eles só sabem quando a gente fala, quando a gente comunica, quando a gente diz, está doendo aqui, estou com dúvida ali, estou perdido lá, pelo amor de Deus, me dá uma luz. A gente tem que comunicar para eles poderem fazer esse auxílio. Mas eles não sabem o que fazer. A começar que o processo criativo de cada um, que a nossa estrela do âmago, essa que vocês acionaram aí no começo, ela é totalmente individual, ninguém sabe o que vem dali. Isso é a nossa essência divina, é o nosso eu divino, a nossa capacidade de criar caminhos, criar alternativas, criar falas, criar novos acordos, criar novos estilos de vida, criar espaços sagrados para a gente, para que dentro disso a gente possa se desenvolver. Então, lembrem que vocês têm, sim, essa maestria interna e que o topo da vida é a gente viver e morrer em paz. E a gente ter essa alegria na vida que é, cada dia, quando a gente acorda, saber que é uma folha em branco, onde a gente renovou as energias através do sono, recebeu o amparo com os nossos guias espirituais. Basta a gente ter essa prática como uma prática de vida, de rotina, de hábito, e ali a gente começa a entender que a gente tem todo o auxílio do mundo, mas em posse das suas energias e vibrações. E é ali que a gente tem que começar a tirar as autocorrupções, porque é isso que faz a nossa autoestima baixar. Quando a gente se propõe a fazer um exercício e passou um dia, 2, 3, uma semana, um mês, eu não fiz nada. Se não dá para fazer, então coloca na cabeça, eu não vou fazer por um mês, eu não estou dando conta, ou então eu vou fazer um esforço para fazer mais um pouquinho. É ali que a gente começa, exemplo simples, né, concreto, ali que a gente começa a aumentar a nossa luz. Como que a gente aumenta a nossa luz? A tal da espiritualidade, todo mundo fala, todo mundo quer. Tendo coerência. Basicamente isso, gente. Tendo coerência. A gente falando para nós mesmos, quais são os nossos projetos, o que eu me propus ali quando eu fiz o meu VEM, os meus exercícios, minhas anotações, o que eu disse que eu ia fazer, o que eu quis, o que eu sonhei. E não você precisa realizar tudo. Muitas vezes a vida vem numa avalanche de circunstâncias que a gente não consegue realizar aquilo. Mas se a gente faz a autopesquisa e vai, como eu digo, não deixar a peteca cair, é o quê? Não é sempre estar lá em cima. É se auto-pesquisar e ter lucidez a cada passo do caminho para ver os ajustes que a gente precisa ir fazendo, de acordo com aquilo que a vida vai trazendo também. Mas não se abandonar. Isso é sair da autocorrupção. É não se abandonar. E é conseguir lembrar que, junto com o nosso autocompromisso, a gente também, sobre todas as esferas da vida, a gente também tem compromissos com as pessoas que a gente convive. A gente é interdependente, a gente não vive sozinho. Se você quer mudar contratos com alguém, talvez você vá precisar fazer contratos com outras pessoas, para outras coisas, para outras circunstâncias, familiares, clientes, um apoio aqui, um apoio ali, alguém que ajuda a cuidar dos filhos, alguém que ajuda a cuidar da casa, alguém que ajuda a segurar as pontas no trabalho, se você está precisando se ausentar, seja lá por qual motivo que for. N possibilidades.
A questão é saber que a gente precisa reformular a nossa vida, lembrando que a gente não vive sozinho. Então, esse mês de junho vai servir, sim, para você dar esse passo atrás, para poder olhar para o teu mundo interior e vendo o que as tuas energias estão precisando. Integrar, manifestar, ajustar, parar de autocorromper, quais são tuas necessidades nesse momento. Aí sim você vai começar a poder, talvez lá em julho, como eu já estava começando a ler ali, fazer com que você tenha uma vida conectada à sua espiritualidade maior, mas respeitando e renovando os contratos que vocês têm com as pessoas ao redor, assinados, falados, ditos, agidos de forma limpa. Para quê? Para que a gente não tenha amarras, porque senão a gente fica preso aqui na Terra, e não é isso que a gente quer. A gente quer liberar cordões através das leis do amor. E é assim que a gente consegue não estar tão arraigado às pessoas, a coisas que a gente acreditava no passado, hoje não acredita mais. Lembrar quem são meus aliados nesse momento, que vínculos eu contraí no bom sentido ou no mau sentido, que são para o resto da vida. E como é que eu posso reformular isso aí tudo, mas a partir da minha própria sintonia interna. Então, duas coisas imprescindíveis, além do sair deixar cair por terra coisa de que alguém vai salvar, ou deixar cair por terra alguma outra coisa na sua vida, e ter essa maestria interna, esse poder pessoal. Duas coisas imprescindíveis, outras duas dessa leitura do inconsciente de vocês nesse momento. Amar ser vocês mesmos. Anotem isso quem está anotando. Eu amo ser eu mesmo. Eu amo ser eu mesmo. Eu sou a pessoa mais amada da face da Terra por mim mesma. Não tem ninguém que eu ame mais na minha vida do que eu. Acordar todo dia, olhar no espelho e dizer eu te amo. Eu vou cuidar de você. Eu vou dar conta. Perguntar olhando no espelho o que você precisa para viver o seu dia melhor hoje. O que você precisa para sair desse buraco? O que você precisa para melhorar a sua vida? Se ela já está maravilhosa, como é que ela pode ficar ainda melhor? O que você precisa para poder fazer o bem para as pessoas, se sentir bem e feliz, inteiro, a ponto de poder espalhar coisas boas e não o cinismo, o sarcasmo, a revolta, o ódio, ou achar que as pessoas têm que adivinhar o que vocês querem? E outra coisa absolutamente importante, eu estou aberto e receptivo para receber tudo o que eu preciso. Gente, isso é fundamental. Eu estou aberto e receptivo para receber tudo o que eu preciso. Como é que vocês vão conseguir isso? Se amando e acreditando em vocês mesmos. Acreditando que ninguém veio para essa vida para sofrer. A gente veio aqui para acreditar em nós mesmos a ponto de viver uma vida limpa e equilibrada. A ponto de viver uma vida que, independente de quanto dinheiro a gente ganhe, de quanta beleza física a gente tenha ou não tenha, ou quanto a gente é provido de relações de amor ou de resgates por todos os lados, a gente precisa acreditar que a gente é capaz de viver com lucidez e com equilíbrio. E é por isso que vocês vão precisar, todo dia, olhando nesse espelho aí de manhã, fazer afirmações que refletem exatamente o que vocês merecem. E lembrem de algo muito importante. Isso não tem nada a ver com ser melhor do que ninguém. Isso tem a ver com ser melhor do que vocês foram ontem, no ano anterior. Nos erros que vocês estão cometendo hoje em dia, exatamente igual, repetições de coisas que já fizeram no passado, e vocês olham para trás e digam, opa, agora eu começo a olhar sobre o que eu mereço e eu mudo o meu padrão. Talvez eu esteja repetindo coisas, achando que o erro é o outro, achando que o erro é a vida, achando que o mundo que não dá oportunidades, mas eu preciso começar a ver o que eu quero. E dentro do que eu quero, o que eu realmente mereço. Que pessoas, que situações, que oportunidades a vida mandou para mim até hoje e que talvez eu tenha transformado algumas coisas num verdadeiro inferno, sem precisar, criado rolo, confusão, caos. E vocês vão começar a falar para si mesmos, eu não mereço rolo, eu não mereço caos, eu não mereço confusão, eu não mereço tanta dúvida, eu não mereço sofrimento, eu nasci para ser feliz. E para ser feliz eu preciso encontrar minha paz. Eu preciso aprender a mobilizar o meu sistema de energia.
e aprendendo a ser o seu próprio terapeuta energético. O que eu preciso, que horas eu preciso acordar para me sentir bem, que horas eu preciso dormir para me sentir bem, o que eu preciso fazer no meu dia a dia que me nutra. Eu gosto de leitura, eu gosto de exercício, eu gosto de conviver com pessoas, eu gosto de falar e me expor, e isso me faz bem, me nutre, ou eu gosto de ficar recolhida, eu não quero nada que fique me incomodando, ou talvez eu esteja passando por uma fase onde eu preciso ficar mais para dentro, onde eu quero me abrir mais. O que é que eu estou precisando nesse momento? A Anny está falando aqui, Dani, tudo faz muito sentido. Sinto na pele. Quanto mais conectada estou comigo, mais as coisas fluem na minha vida. Maravilha, Anny, ótimo feedback, exatamente isso que a gente está falando aqui. Fran também, somos senhoras do nosso destino, está fazendo um sentido imenso aqui também. Maravilha, Fran, força na peruca aí para resolver os desafios que estão aí e lembra qual é o teu lugar. Lembrem qual é o lugar de vocês, gente, no meio dessas coisas todas que a gente está falando. E a Dani também falou aqui, muitas coisas que pensei ontem e hoje, tô só me reforçando. Dani, grata pelas suas palavras, coração expandido de muito amor. Maravilha, minha querida. A Dani está aí há anos fazendo, né, Dani? Vem. E é isso, é estar conectado com isso tudo, gente. É aproveitar que vocês contrataram um programa, vocês têm um contrato e eu tenho um compromisso aqui que eu assumi de não deixar a peteca cair. Ou seja, lembrar vocês em cada momento desse ano, ao longo dos meses, que vocês têm que lembrar do espaço da alma, tem que se reconectar com a mente e como é o Vem, né? Um programa mental e espiritual, se conectar com a mente e com as energias de vocês, com a própria alma, com seus amparadores espirituais, porque é isso que a gente acessa aqui. É um espaço sagrado de vocês, que vocês se comprometeram. Então, a partir desse momento, vocês são inspirados, vocês são intuídos. Olha o que a Dani falou aqui. Como eu disse, né? Quem faz há mais tempo já tem isso com o pé nas costas. Já vai intuindo, porque é uma equipe espiritual que cuida de vocês. Isso não está nada longe, gente, de vocês. Quando a gente fala em guias espirituais, parece assim, meu Deus, por algumas pessoas, né? Seres magníficos que têm todas as respostas e que estão lá como deuses, né? Deus está lá em cima, em outros níveis, muito maiores. Mas os guias são formiguinhas, são trabalhadores, assim como a gente é na Entrevidas. Quando a gente está com as tarefas mais ou menos cumpridas, a gente fica na Entrevidas, entre uma vida e outra, fazendo amparo, fazendo auxílio para as pessoas que estão ali na Terra e que a gente ama, que a gente quer o bem e a gente quer soprar no ouvidinho quando a gente tem uma visão um pouco mais ampliada da realidade, que é o quê? Sem ilusões. Os guias trabalham por telepatia, eles sentem, eles não têm língua, né? Diferença de linguagem, como a gente tem no planeta. Vibração é vibração, energia é energia, então para eles é muito claro perceber isso tudo. E é um pouco do que vocês começam a aprender a fazer com a própria vida quando fazem programas como esse. Sentir a verdade, sentir as suas energias, sentir a sua vibração, sentir a vibração das pessoas. Não que aquela pessoa seja boa ou má, às vezes até a gente tem, né, essa percepção, assim, sei lá, chega perto de alguém que aprontou muito na vida, tá com uma energia muito baixa, muito autocorrupção, cometeu crime, sei lá, a gente sente um negócio muito ruim. Mas vamos falar de pessoas que às vezes a gente, o santo não bate, não tem a ver com algo que a gente quer, sei lá, se relacionar afetivamente, sexualmente, profissionalmente, na família, sente que chega a dar uma ouriçada, assim, que não é o momento. E isso é o tempo todo, gente. É no dia a dia que a gente tem que manifestar. E começar a ver o que realmente faz sentido neste momento de agora. Por isso, mereço melhorias na minha vida. Iniciam a cuidar do meu mundo interior e como eu percebo a mim mesmo. Então, lembrem que o símbolo de vocês para junho é o espelho do banheiro, aquele onde vocês olham, é a primeira coisa que fazem ao irem ali escovar os dentes e lavar o rosto. E lembrem, espelho antes do celular, combinado? Acordou, em vez de pegar o celular primeiro e se encher das coisas dos outros e de como vocês estão sendo aprovados ou curtidos ou descurtidos e o que o fulano que eu adoro está falando, é vocês primeiro. O fulano, a fulana pode ser o bambambam do que for numa área da vida de vocês que vocês gostem e que nutra, mas vocês é que vão decidir o que vão fazer com essas informações. Vocês é que vão decidir olhando no espelho e lembrando, no espelho antes do celular. O que eu preciso hoje? Como é que eu estou me sentindo? Como é que eu dormi? Dormi bem? Estou energizado? Não estou?
Muita gente não faz nem isso, gente. Nem se dá conta. Eu acordo todo dia de manhã, olho no espelho e penso, eu tô bem, dormi bem, tô energizada, tô drenada. Como é que eu sinto que vai ser o meu dia? Às vezes eu erro, mas geralmente eu tô certa. Por aquela sensação que eu acordei, como é que vai ser meu dia inteiro? Não é que o jeito que eu acordei eu vou passar o dia, né? Às vezes a gente está super drenado, ao longo do dia vai melhorando. Mas quando a gente se pergunta o que eu estou sentindo, o que eu sinto que vai ser do meu dia, a gente começa a ter intuições. Olha o que a Dani falou aqui, né? Ontem mesmo eu já estava pensando as coisas aqui que a gente está tratando e trazendo. Isso é exercício. Mas essas informações que vêm para a gente, elas vêm de onde? Você tem ideia? Elas vêm de onde a gente está sintonizado, pessoal. Então, se a gente está sintonizado com os nossos guias ou com uma equipe espiritual, tem, sei lá, pensem se vocês já tiveram épocas que frequentaram um determinado centro espírita, um grupo aí de meditação, provavelmente as informações vão vindo dali onde vocês estão se nutrindo. Da mesma maneira que se a gente está se nutrindo só de internet, se a gente está se nutrindo só de um assunto voltado para o trabalho, ou só alguma coisa voltada para o lado esquerdo do cérebro, né? As coisas quadradas, muito lógicas, muito da Terra, é só isso que a gente vai receber. É como se fizesse download o tempo todo dessas informações. Então, por isso é importante colocar o foco da mente e do coração em guias espirituais, amparadores, em natureza, porque dali vêm as energias mais perfeitas que a gente pode ter acesso enquanto ser humano. Quando a gente cumprir várias encarnações aqui e não voltar mais para cá, provavelmente a gente vai fazer download de lugares ainda mais superiores e vai conseguir alcançar essas vibrações. Mas é importante que a gente comece fazendo amizade aí com os nossos amparadores superiores enquanto está aqui, que por enquanto é o que temos para o momento. A gente ainda é bem baixinho, bem... Somos seres, assim, totalmente em evolução ainda. Então, a gente precisa lembrar de quais são os nossos superpoderes, mesmo como ser humano. É só vocês identificarem. Existem pessoas que nem seres humanos são ainda. Sabiam disso? Concordam comigo? Tem pessoas tão congeladas, tão violentas de forma gratuita, tão corruptas, tão maldosas, tão maldosas, tão maldosas, que têm inteligência, inclusive, e usam para o mal, que isso não é ser humano, gente. É ser humano na constituição orgânica. Mas, em termos de alma, são feitas de outro material. São pessoas que provavelmente ainda vão sofrer muito, 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 muito nessa vida em próximas, para poderem começar a ter dor. E aí, quando elas começam a ter dor, tem uma doença crônica, um familiar adoece, perdem alguém querido, se apaixonam por alguém que dá tudo errado e a pessoa sofre o resto da vida, enfim, são crises absurdas que colocam a pessoa a dobrar os joelhos, se render a algo maior, sofrer tanto a ponto de começar a ter um pouco de empatia, um pouco de compaixão, um pouco de sensibilidade. O ser humano é feito disso. Os nossos superpoderes são as coisas que nos deixam mais fragilizados e que a gente mais odeia ter às vezes. Que é essa capacidade de sentir, essa capacidade de ter dor, essa capacidade de olhar para as coisas que fazem mal para os outros e sentir dentro da gente, essa capacidade de querer viver de uma forma livre, de curtir as coisas da natureza, as coisas boas da vida, de ter tempo, de se energizar, de viver em paz. Quando a gente começa a ter essa consciência, a gente começa a ficar mais perto de uma consciência divina. A gente começa a ficar mais perto de não fazer amarras aqui e viver de aparências ou fazer contratos que vão nos fazer mal. E a gente acessa essa questão de amor próprio, poder pessoal, capacidade de saber o que a gente merece e conseguir finalmente cuidar do nosso mundo interior para entender que esse sistema de energia é o que faz a gente ter acesso àquilo que a gente escolhe. Então, a gente coloca, né, a nossa consciência onde a gente quer fazer o download. Então, todo dia a gente lembra do espelho do seu amparador espiritual. Eu quero fazer o download dessas coisas, do que me leva para esferas superiores, me leva a ter inspiração, isso que a Dani estava falando aqui. Inspiração, intuição, conexão com algo maior. Vou precisar sair e me fez conectar. Me fez também estar conectada nesse grupo. Coisa boa, a Dani acabou de falar isso aqui. Uma das primeiras coisas que faço é preencher a ficha diária do Vem, avaliar como foi ontem. Maravilha, Denise, meus parabéns. É o que eu costumo fazer também.
Às vezes eu faço o final do dia também. É um bom momento. Se vocês estão precisando aí, né, gente, dicas de botar na rotina. Pega a fichinha de autopesquisa, se agarra lá, se tem alguma coisa muito saindo do prumo, né? Pega a fichinha, bota ali um horário, vou fazer todo dia e sigam tudo que está ali no roteiro, se autopesquisem, que vocês vão começar a se dar conta de coisas que nem imaginam. Bah, eu vinha pensando exatamente isso há alguns dias, humanos que ainda não são humanos, viu, Fran? Faz parte da egrégora do Vem aqui também. São as coisas que vocês têm que começar a se dar conta. E nem sempre essas coisas são ditas, né? Por acaso tu pegou a informação, por escrito aí. Mas são energias que vocês todos em algum nível já estão sentindo e percebendo. E como é ruim, gente, como é desgostoso se dar conta disso e às vezes sentir um peixe fora d'água, porque de fato esse é um planeta ainda precisando de muito amparo. A gente estava começando a entrar numa escola, né? A gente tem alguns ambientes aqui da Terra que são escolas já, de pessoas que estão em aprendizado e evolução, mas a maioria do planeta ainda está na condição de hospital. E isso a gente estuda muito lá na Conscienciologia e se dá conta que realmente o ser humano, eu aí pessoalmente, né, falando em autopesquisa do que eu penso e observo disso nas minhas experiências, eu vejo que as pessoas não têm a consciência do poder pessoal. E aí abrem muita brecha para acharem que estão sempre precisadas, que estão sempre carentes de alguma coisa, que estão sempre querendo e demandando e pedindo, pedintes de muita coisa, se adoecendo. Mas o que acontece, pessoal? O poder é o desafio da liberdade. Se a gente realmente constrói a nossa liberdade através de... Primeiro, a gente só constrói a liberdade através de muita responsabilidade. E isso nossos amparadores espirituais ensinam muito também. O como a gente precisa se dar conta que ter liberdade exige da nossa responsabilidade absurdos. Porque seres que são muito evoluídos, eles têm uma integridade inabalável, além de ser humano, né? O ser humano, ele é corrompido por natureza. A gente está aqui porque a gente tem divisões. A gente tem conflitos internos, a gente faz coisas contraditórias, a gente é confuso, a gente é corrupto internamente. A gente é assim. Essa é a nossa natureza. Por isso a gente está aqui, para se integrar. E aí a gente integra onde? Através do coração, através do reto pensar e reto viver, devagarinho, passo de cada vez, com as coisas que a gente vai através de autopesquisa, identificando que estão falhas. E aí a gente vai integrando. Isso é espiritualidade superior. Por isso não adianta ser médium, saber todas as técnicas do mundo, ficar falando de meditação, de espiritualidade. Um exemplo, né? Eu tenho um grande aluno que tem mais de 25 anos de trabalho em centro espírita, fazendo canalização, amparando pessoas, milhares de pessoas ele amparou gratuitamente. E ele sempre fala, não é nada disso. As pessoas estão iludidas, não é nada disso que elas vão buscar lá. O que elas precisam é integridade. É reto pensar, é reto viver. As pessoas não entendem que depois de uma limpeza espiritual, um passe ou isso, aquilo, o que ela precisa fazer é reto pensar, reto viver, só isso. Porque isso é o que vai levar ela para o caminho da vitória interna. Isso é o que vai levar ela a alcançar o que ela precisa, desde a saúde até as conquistas materiais. Sanidade mental, qualidade emocional, mas a gente só faz isso através da confiança na nossa própria percepção e de cada vez mais filtrar o que é ilusão, o que não é, o que vai fazer bem para a gente, o que não vai. E a gente conta com muito amparo espiritual para isso, mas a gente tem que deixar de ser, aquilo que eu falo desde lá da primeira aula, deixar de ser a pessoa pedinte para o nosso amparador, parar de ser uma criança infantilizada pedindo ajuda para uma criança de 3 anos pedindo ajuda para o pai e para a mãe, que não sabe limpar a bunda e comer, sabe, gente? Não podemos ser essas pessoas, a gente é adulto. A gente é adulto. Então, ok, temos criança interior ferida e tal, mas maravilha, tem terapeuta para isso, a gente contrata alguém, a gente pega informação, a gente assume a responsabilidade por curar essa criança interior. Lembrando que, inclusive, isso, né? Não é criança interior, é uma emoção dentro da gente, não amadurecida, que provavelmente não vem da infância, vem de vida passada e que a gente precisa integrar. Então, tudo é evolução. A gente tem partes nossas não amadurecidas. E a gente precisa lembrar de se conectar com o nosso guia como adulto e pedir ajuda como adulto. Como é que é isso? Eu me sinto assim, me sinto perdido, aqui tá doendo, aqui eu não tô conseguindo resolver,
me dá uma luz, o que eu preciso fazer, o que eu preciso me comprometer. Se eu tomo uma decisão X ou Y, eu estou muito confuso e perdido, como é que eu posso pegar lá meus exercícios do Vem, que é uma conexão com uma egrégora espiritual, fazer minhas autopesquisas, analisar cenários, se eu for para cá, o que eu preciso me responsabilizar e como é que vai ficar minha vida? Se eu for para lá, o que eu preciso me responsabilizar, como é que vai ficar minha vida? O que eu aguento? O que eu dou conta? Não dou conta, para quem que eu posso pedir ajuda? Ninguém vive sem rede. Então, é nesse caminho que a gente faz a tal da cocriação, né? Que a gente fala. A gente cocria com o nosso guia espiritual. A gente se responsabiliza, a gente se compromete. E é só assim que eles podem fazer o melhor trabalho possível por nós. Porque senão o que vai acontecer? A gente vai viver no hospital. A gente vai viver pedinte para o nosso guia, a gente vai viver pedinte para o nosso terapeuta, a gente vai viver pedinte para os nossos pais, a gente vai viver precisando de aprovação do externo, achando que alguém tem alguma resposta. Aí o cara que tem 1 milhão de seguidores é o que sabe, porque tem 1 milhão embaixo dele, mas, gente, vocês não entendem que quem tem 1 milhão está sendo abastecido da energia dessas pessoas também, por isso eles brilham. Isso acontece até no plano espiritual. Quanto mais gente tem atrás, né, babando o ovo e etc., mais aquela pessoa ganha força, mais ela ganha energia. E muitas vezes as pessoas não entendem que elas estão, na verdade, se auto-vampirizando, enquanto elas se agarram demais, né, em alguém que conte uma verdade. Quer seguir, quer ir atrás, quer achar legal, maravilha. Tem pessoas sensacionais na internet, sim, se abastecendo das pessoas, mas através de uma troca. Existe uma troca, né? Estão dando alguma coisa. Mas existem situações, e vocês vão ter que começar a fazer autopesquisa para vasculhar aí dos que vocês admiram quem são, e como vocês podem se nutrir, se abastecer com essa troca, né? Assim, eu dou energia, mas eu também estou recebendo alguma coisa. Daqueles que, eu já falei, vocês vão lá na rede social e olham, só de entrar no Instagram vocês se sentem miseráveis, se sentem mal, comparam a vida de vocês, acham que aquilo que é o ideal e a vida de vocês é um cocô, que é aquela pessoa que tem todas as chaves, que vocês precisam entrar ali todo dia para saber o que fazer, como se comportar, qual é a referência para a vida. Opa, peraí, isso não é autoestima, isso é o contrário do que a gente está falando. Então, vamos sempre nos cercar de quem puxa a gente para cima, identificar aí, pessoal, quem são as pessoas ao redor de vocês que realmente inspiram vocês, que realmente vocês sentem fortalecidos. Pode ser a pessoa da limpeza, gente, num determinado momento. Muitas vezes, as pessoas que mais me inspiraram na minha vida eram as que estavam mais próximas de mim no meu dia a dia. A pessoa que limpava o meu banheiro, sabia exatamente qual era o momento que eu tomava banho, como é que era o lixo do meu banheiro, me ajudava a lavar louça, passava minhas roupas, sabia o que estava furado, o que estava rasgado, o que estava acontecendo na minha vida, se eu estava viajando, se eu estava chorando, se eu estava me separando, se eu estava com alguém, se eu tinha feito sexo na noite anterior, de acordo com o que estava na minha cama. Essa é a pessoa que mais sabia de mim. E aí? Como é que não vai ser uma amparadora? Agradeço, estou lembrando de uma especialmente aí em Porto Alegre, agradeço todo dia, uma super amiga, super troca notícias, inclusive ela trabalha no apartamento que eu morava, que está alugado, me dá notícias de lá, manda foto do sol, minha amiga. Então, gente, para mim, tem muito mais importância na minha vida do que o seguidor lá que eu gosto, que tem 1 milhão de seguidores, ok, tá me fazendo assistência a algumas coisas, mas não faz ideia de que eu sou, não tem troca nenhuma. Então, vocês entendem do que eu estou falando? A gente tem que começar a lembrar quem são as pessoas do nosso dia a dia, o nosso redor, que realmente são inspirações, são amparos, são ajudas, e a gente precisa saber como se relacionar com essas pessoas, né? A Anne falou aqui, Dani, desde que comecei a te acompanhar, fiz uma limpa na minha rede, foi muito bom. Maravilha, Anne, isso é vida, né? É um dos pilares, gente, de todo o meu trabalho, coisa das conexões invisíveis. Lembrem que tudo funciona através de telepatia. E aí, onde a gente coloca o canudinho, né, para se abastecer dali, aquilo vai vir para a gente. Então, vamos escolher o que a gente está se abastecendo. Que ótimo quando a gente está fazendo a limpa e a faxina ciclicamente, a ponto de saber que o que a gente está se abastecendo e que está ali, né, no momento de hobby, às vezes de lazer, a gente está passando, ai, que legal, ou não, enfim, muitas vezes a gente está ali alienado, está na rede social para desopilar mesmo, todo mundo faz isso. Mas então que a gente cuide quem está seguindo para que a gente saiba que o que está aparecendo ali no momento de desopilação e está entrando no subconsciente sejam coisas que puxem para cima, que abasteçam, que divirtam,
que venham coisas boas dali, informações que a gente acha legal, e não aquilo que cada vez que passa lembra você do quanto você é miserável, do quanto a vida tá uma merda, do quanto sei lá eu o quê, né? Que acontece aí. Então, vamos seguir aquilo que realmente vibra e traz energia boa. Perfeito, Fran? Maravilha, que bom que tá ajudando aí. Então, galera, essas são as vibrações para vocês em junho. Lembrem que o objeto de vocês desse mês é o espelho. Primeiro espelho, depois o celular. Faxina nas redes, amor próprio, poder pessoal. E deixar cair para o terra coisas que vocês estão aí iludidos, né? Que é algum tipo de pilar, e na verdade são coisas que talvez precisa abrir mão, botar botar no segundo plano da cabeça, né? Assim, tem pessoas que ajudam, mas nesse momento o planeta tá um pandemônio, ninguém sabe de nada. Por um lado, que ótimo, porque eu descobri que todo mundo é ser humano, que ninguém tem resposta de coisa nenhuma, que um vírus acaba com um planeta, e o quanto a gente é vulnerável, o quanto a gente tem que confiar no próprio taco para conseguir se virar no meio dessa loucura, a partir do seu micro-universo, né? Casa, família, corpo, hábitos, enfim. Dani, eu não cuido só quem é, eu não cuido só quem eu sigo, mas também tento ser íntegra e positiva no que posto. Perfeito, Fran. Isso é o melhor a se fazer. Já estava muito sintonizado com essa energia de julho, sem perceber. Coisa boa, Dani. É isso aí, gente. Quanto mais a gente faz autopesquisa, quanto mais a gente... Junho. Entendi. Eu também estou com julho, viu, na cabeça. Acho que já estamos nessa janelinha também. Se preparando, né, gente, para que a gente sintonize realmente. É que a gente está um pouco na janela de julho já mesmo. Interessante isso, né? Porque a mensagem de julho é sobre guias espirituais e muita sintonia com eles, e a gente já está entrando nisso mesmo. Então, olha a linha temporal aí, né, se cruzando. Lembrem de aproveitar junho, mas com um olharzinho em julho sobre a questão dos guias, que isso vai ser mais forte ainda. Então, vão se preparando desde agora. Vão preparando o mundo interior. Imaginem a alma de vocês, gente, como um solo que vocês estão preparando. Estão ali hidratando, colocando adubo, preparando, revirando a terra. Estão preparando uma terra para que ela seja fertilizada a partir de julho, mais ainda, com a ajuda dos guias espirituais de vocês. Então, lembrem desse preparo interior, porque quem aproveitar esses fluxos internamente, se comprometer internamente com isso, vai sentir que vocês vão cada vez terem mais bem-estar, mais escolhas virtuosas e vão conseguir evoluir através das oportunidades que aparecem e compreender essas correntes. Lembrando que vocês são os mestres. Lembrem que vocês são os maestros dessa orquestra toda, que é o mundo externo aí, o relógio, a casa, o lugar físico, o lugar que mora, as pessoas com quem se relacionam. Dá para ser o perfeito ideal? Não. Aqui na Terra não é lugar de perfeição. Nem sei se algum plano é, porque a gente está o tempo todo em evolução. Quando a gente acha que entende as respostas, né? A vida muda as perguntas. Eu acho que é exatamente assim. E isso é ótimo, porque a gente não para de evoluir. A gente, querendo ou não, usando uma metáfora exatamente como os celulares de hoje em dia. Chega uma hora que a casca fica muito velha para absorver tanta coisa e a gente vai atualizando o software, vai atualizando, só que chega uma hora que entope. Aí a gente morre e vai para um outro plano se regenerar para vir absorver outras coisas de outro jeito e assim vai indo em outros planos também. Mas que a Terra, gente, seja uma passagem. Não importa quantas vidas vocês ainda tenham aqui, mas que seja uma passagem. A gente tem que entender que uma hora a gente tem que sair daqui. Isso aqui é para ser uma passagem. Então, que a gente vai sempre voltar para o mesmo ponto, né? A vida aqui na Terra é uma espiral. A gente volta, por isso, né? As coisas se repetem, por isso os meus sofrimentos, por isso parece que eu estou vendo de novo o mesmo filme. Mas lembrando dessas coisas que a gente trabalha aqui no VEM, né? Um programa mental, espiritual evolutivo, é que a gente consegue dar o clique que sai do redemoinho. E aí eu posso até voltar para o mesmo ponto, mas eu volto diferente, eu volto ampliada, eu volto sabendo o que fazer, eu volto com mais recursos e eu não resbalo mais na mesma casca da banana. Eu vou para outros desafios maiores, eu fico mais potente internamente, eu fico mais autoconfiante, eu fico mais capaz de confiar em mim mesmo, nas minhas percepções. É para isso que vocês estão aqui comigo. Então,
Lembrem disso, pessoal. Se comprometam aí em arar o seu solo, olhar para esse mundo interior, cuidar desse jardim, lembrar do espelho, lembrar do que vocês estão precisando, parar um pouquinho agora em junho de olhar tanto para o externo, né, para o celular, para o que tem a resolver e tudo mais, dá um pause nisso tudo, dá uma voltadinha para trás e lembre eu. E eu, como é que eu tô? E eu tô fazendo tarefa de casa? E eu, o que eu tô precisando fazer por mim? Tô precisando relaxar mais, descansar mais, me dar mais tempo, não encher tanto a minha agenda, ou então dinamizar a minha vida, dependendo do caso, me botar mais em movimento, me expor mais, circular, trocar. Percebam o que a vida está me trazendo, que desafios, que obstáculos, que situações a vida está me trazendo, que eu estou precisando olhar, que eu estou precisando alinhar a minha rota. Então, façam essa alquimia aí, para perceberem os tais dos sinais, né? Perfeição não tem, mas tem como a gente se flexibilizar e fluir dentro dessas nossas vibrações internas e externas para entrar em sincronicidade, que é o que a gente mais quer. Recomendo muito, gente, faz muito bem a gente viver no tempo certo, na hora certa, e intuindo aí as coisas que a gente se propôs a sintonizar, de amparadores, de energias superiores, que amparam a gente no meio dessa bagunça aí. Vocês são privilegiados de estarem se permitindo momentos para olharem para isso, olharem para si, verem que recursos eu tenho, o que eu posso fazer por mim. Se eu me levar a sério, se eu me comprometer comigo, as coisas vão dar certo, eu vou saber quem está me fazendo bem, quem está tirando vantagem, que contrato venceu, o que eu preciso mudar agora, como é que eu repagino a minha vida em cada ciclo, cada fase. E que isso seja para sempre. Lembrem que vocês estão aqui para conhecimentos atemporais. Essas mensagens são focos desse momento, mas elas vão servir certamente para outros momentos na vida onde isso seja a tônica aí para vocês voltarem, né, para dentro, para o jardinzinho, preparar o solo, preparar. Eu tenho certeza que em julho vocês vão receber coisas maravilhosas dos guias de vocês sobre resoluções, encaminhamentos, sinais, clarezas. Tenham paciência, gente, tenham paciência. A vida tem um tempo próprio, não é o tempo da gente, não é o tempo da mente também. Por isso o celular está deixando todo mundo muito doido. Por isso, vamos conectar com o nosso corpo físico. Cuidem das suas energias físicas mais do que nunca, alimentação, caminhada, 15 minutinhos de exercício no YouTube, yoga, alongamento, o que vocês puderem para voltar para o corpo, porque as respostas estão aqui. Não no plano mental. Primeiro o corpo, a gente sente, vibra. Ontem eu botei no stories, né, lá, falando que está no coração e está na pele a intuição. E aí a gente usa a mente para servir a essas informações, organizar a nossa cabeça, saber para onde ir, que atitude tomar, mas antes a gente se sente, se a gente está mais louco que o Bozo, como eu digo aqui em casa, a gente está mais louco que o Bozo, a gente tem que dar uma acalmada e dizer, opa, isso não é intuição, saí do eixo, me perdi, vamos voltar, qual é a minha malinha de ferramentas do que me faz bem, o que eu gosto é uma caminhada, uma meditação, é uma velhinha, um incenso, é rezar, é correr, suar, falar com alguém que eu gosto, que quando eu converso me bota no prumo, eu vi os vídeos da Daniela no YouTube. O que vocês fazem quando saíram do eixo? Façam isso. Voltou a vibrar no positivo, vibrar na mente mais clara, centrou, beleza. Aí é a hora de a gente fazer os nossos planos, mas não façam planos mais loucos que o Bozo, que a gente leva a nossa vida para uns buracos bem ruins aí, tanto na depressão quanto na euforia. Não caiam nisso, que é pura ilusão. Tá bom, galera? Então é isso, gente. Um ótimo junho para vocês. Mergulhem nas autopesquisas, vivam o que tiverem que viver, resolvam o que tiverem que resolver e internamente se conectem consigo mesmos, seu mundo interior. Lembrem que essa é a mensagem de agora, todas as dicas que eu dei aí. E agora entendi por que a gente está tanto com julho na cabeça. Em julho, o nosso encontro vai ser mais cedo. Vai ser um pouquinho, vai ser por volta do início da segunda quinzena, por motivos especiais. Vai ser nessa data e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar o ciclo de uma forma diferente também. Vão aproveitar mais o junho, vão aproveitar o julho de uma outra maneira.
Sempre muito bom estar aqui contigo e todos aqui no grupo. Gratidão, Dani. Eu que agradeço muito, Fran, e todos vocês pela presença, pessoal. Vou passar a data de julho, então, em breve ali. Espero que esse vídeo de hoje fique gravado. Teve muita gente que me pediu muito, porque eu não ia poder estar nesse horário, então eu fiz questão de fazer dessa vez. E se puderem comentar no grupo, gente, o que acharam desse encontro quando eu colocar lá, para mim é muito bom, estimula muito. Algumas pessoas, especialmente, que estão muito desacreditadas de si mesmas lá, estão em coisas, passando por coisas muito difíceis, estão deixando o peteca caindo. Então, quando puderem, ó, é legal, foi bom, eu estava mal, dei um relato pessoal e está me ajudando, façam isso, porque todo mundo já passou por isso. Quando a gente está muito no fundo do poço, às vezes fica até difícil acreditar que a gente pode enxergar a luz no fim do túnel. Mas é para isso que elas estão ali, né? Em algum lugar elas ainda acreditam, porque fizeram ver, então vamos ajudar a puxar os colegas para cima também. Tá bom, pessoal? Beijão para vocês, ótimo junho, falamos lá no grupo. Tchau, tchau.